Oi, eu sou a professora Ana, da Escola Tibério Justo da Silva. A professora Letícia e eu preparamos essa aula e as atividades que estão disponíveis para vocês no site da Prefeitura. Hoje nós estudaremos o gênero textual entrevista, também estudaremos verbo, frase, oração e período. No final dessa aula, vocês vão compreender esses conteúdos e realizar com sucesso as atividades propostas. Parece muita coisa, não é? Mas é mesmo. Vamos por partes então. Comecemos pelo gênero textual. Temos aqui uma definição de gênero textual. Gêneros textuais definem-se principalmente por sua função social. São textos que se realizam por uma ou mais de uma razão determinada em uma situação comunicativa, um contexto, para promover uma interação específica. Aqui a gente deve se ater ao que é função social, o que desejo comunicar, razão determinada, por que desejo comunicar, e a situação comunicativa, o lugar, os participantes, o objetivo, o contexto. E interação entenda-se por troca. Em outras palavras, a cada vez que produzo um texto, seleciono um gênero. Em função daquilo que desejo comunicar, em função do efeito que desejo produzir na pessoa com a qual estou conversando e em função da ação que desejo produzir no contexto, no lugar em que eu estou. E esse processo acontece nas situações mais comuns do cotidiano, nos bilhetes, nas mensagens eletrônicas, nas entrevistas, nas bulas de remédio, nas orações, né, nos cordéis, dissertações, romances, piadas. E uma das principais características dos gêneros é o fato de serem enunciados que apresentam relativa estabilidade. Ou seja, isso quer dizer que um convite para uma festa de aniversário seguramente deve ter o nome do aniversariante, a data, o local e horário em um texto escrito em linguagem informal. Agora que introduzimos o conceito de gênero textual, vamos nos concentrar no gênero textual entrevista. A entrevista é um tipo de texto composto de perguntas e respostas, encontrado em jornais, revistas, livros, programas de rádio, de televisão e também na internet. Para entrevistar alguém, é necessário conhecer o assunto que será tratado, formular perguntas com antecedência, usar linguagem clara e objetiva, fazer uma pergunta de cada vez. O diálogo deve ser anotado ou gravado, para que posteriormente as perguntas e as respostas do entrevistado sejam transcritas. Nesse momento, é interessante vocês pensarem o que vocês já sabem sobre o gênero entrevista. Já assistiram alguma entrevista? Já participaram de alguma entrevista como entrevistados? Que perguntas não podem faltar numa entrevista? E qual é a importância da entrevista na nossa sociedade para a produção de conhecimento, para a divulgação de novas ideias? Aqui nós temos um exemplo de como o gênero entrevista se apresenta num jornal ou numa revista. Nós temos aqui, de um lado, a estrutura, seção da revista jornal. Do outro lado, título, nome do entrevistado, uma foto, né? A introdução, a apresentação, uma pequena biografia dessa pessoa, o nome daquele que está entrevistando, do repórter. O texto é formado por perguntas e respostas entre entrevistador e entrevistado e sempre são colocadas frases em destaque, as partes mais importantes da entrevista. Vocês podem ver ao lado uma entrevista do Amir Klink, o navegador brasileiro, e que vai nesse mesmo molde, podem perceber. Para finalizar, o que nós gostaríamos de falar sobre o gênero textual entrevista, né, de uma maneira breve. Eu ponho aqui para vocês, disponibilizo aqui para vocês uma história em quadrinhos
para descontrair só. Tá bom? Agora nós vamos para o próximo conteúdo. Agora vamos falar de verbo. Verbo é a palavra que indica ação, movimento, estado ou um fenômeno meteorológico. Aqui nós temos um exemplo de verbo de ação. Júlia lava as frutas antes de comer. A ação é lavar e a agente é a Júlia. Verbo de estado. O exemplo aqui é Mariano está ansioso. Aqui a gente percebe que o agente, o sujeito Mariano, ele experimenta a sensação de estar ansioso. O verbo de estado, ele pode ser estado, condição ou posse. Verbos que indicam fenômenos da natureza. O exemplo que eu deixei aqui para vocês é ontem ventou muito. Os verbos que indicam fenômenos da natureza são impessoais, ou seja, verbos em que não há um agente. A gente tem outros exemplos, como chover, gear, trovejar, amanhecer, anoitecer, nevar. Para vocês terem uma ideia da importância dessa classe de palavras, os verbos na língua portuguesa, existem aproximadamente 11.000 verbos, divididos em 3 subgrupos chamados de conjugações. Conjugar um verbo é dizê-lo em todas as suas formas, nas diversas pessoas, números, tempos, modos e vozes. São 3 as conjugações. Vamos pensar apenas em verbos regulares agora. Pertencem à primeira conjugação os verbos terminados em ar, amar, cantar, dançar. Pertencem à segunda conjugação os verbos terminados em er, fazer, comer, crescer. E pertencem à terceira conjugação os verbos terminados em ir, pedir, partir, sentir. O verbo é uma palavra variável, então ele apresenta flexões, são elas: pessoa, primeira, segunda e terceira, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Número, singular e plural. Modo, indicativo, subjuntivo e imperativo. Tempo, presente, pretérito e futuro. E voz, ativa, passiva e reflexiva. Bom, vamos abordar o nosso último conteúdo, que é a organização da frase, frase, oração e período. Frase é todo enunciado de sentido completo. Isso vai ficar mais claro a seguir, vocês vão ver. Dentro de um determinado contexto, se eu grito fogo, todo mundo já sabe o que deve ser feito, né? Qual devem ser nossas atitudes numa situação dessa. Isso é um enunciado de sentido completo com uma palavra apenas. O mesmo se aplica ao enunciado silêncio. Se num determinado contexto eu digo silêncio, as pessoas à minha volta já sabem qual é o comportamento que elas devem ter. Isso também indica que é o enunciado de sentido completo, ou seja, que comunica algo de forma completa. Agora que vocês já sabem que uma frase é um enunciado de sentido completo, a gente vai apresentar alguns tipos. Nós temos primeiro a frase nominal. A frase nominal não apresenta verbo, não tem ação. Um exemplo de frase nominal é essa aqui. Que confusão! Temos esse outro exemplo aqui. Socorro! Nas duas, tanto em que confusão quanto em socorro, nós compreendemos exatamente o que essas frases desejam comunicar. É um enunciado de uma frase nominal sem verbo. Já a frase verbal apresenta verbo em sua estrutura. Vamos ver a seguir alguns exemplos. Miguel leu o livro. O ato aqui, a ação aqui é ler e o agente, o sujeito é Miguel. Aqui temos o segundo exemplo, né, que vai aí nas consequências da Covid-19. Nós vemos aqui o personagem Cascão lavando as mãos. Cascão lavou as mãos. A ação é lavar e quem age, quem é o agente, o sujeito é o personagem Cascão.
Vamos saber o que é uma oração. Oração é um enunciado ou parte de enunciado que se forma em torno de um verbo. Teremos exemplos também a seguir. Os dias de verão são muito quentes. Aqui nós vemos uma oração que se forma em torno do verbo ser. Um outro exemplo de oração. Os alunos estudarão em casa durante a pandemia da Covid-19. Aqui o enunciado se forma a partir em torno do verbo estudar, né? Estudarão. Aqui nós temos também o período. O período é uma frase organizada por uma ou várias orações. Quando a gente tem uma oração, a gente diz que é um período simples. Quando nós temos duas ou mais orações, nós dizemos período composto. Exemplo de período simples. João estuda sozinho. Nós temos apenas uma oração aqui, portanto, um período simples. Exemplo de período composto. Sempre lavar as mãos e usar álcool em gel. Aqui nós temos duas orações, então um período composto. Olha, tem uma característica importante que a gente deve evidenciar aqui. Toda oração é um período simples e também uma frase, já que as orações são enunciados com sentido. Porém, nem toda frase é uma oração, pois há frases que não apresentam verbos. Bom, um exemplo. Aprendemos muito hoje. É uma frase, uma oração e um período ao mesmo tempo. Nós queremos agradecer muito a atenção de vocês e esperamos que com essa aula vocês consigam realizar as atividades com sucesso, né? Estamos aqui também torcendo para que tudo dê certo no final, tá? Um grande beijo para vocês todos.